Olá meus bigodudos queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse direto aqui de Salvador, Bahia. E o vídeo de hoje tem o objetivo de juntar todas as informações de todos os vídeos que eu fiz nessa série aqui, Dicas de Soteropolitano. E tem várias dicas aqui da minha cidade natal, de Salvador, mas atualizando para 2 anos depois. Para quem não sabe, tem mais ou menos 2 anos que eu saí de Salvador depois de viver mais de 30 anos aqui para ir morar em Portugal. E agora eu voltei e dei aí um rolê gigante pela cidade, me atualizando de tudo de novo que tá rolando. E aí, para atualizar um pouco as dicas que eu dei em todos esses vídeos, eu vou trazer para vocês aqui ao longo do vídeo algumas imagens, algumas dicas de lugares novos, e você vai poder passear um pouco comigo aqui em Salvador. Vamos lá? Olá meus bigodudos e bigodudas queridas, sejam bem-vindos de volta e perdão pelas semanas sem vídeo. E foi justamente essa viagem para Salvador, da qual eu vou falar hoje nesse vídeo, que me fez me perder um pouco aí nas edições, porque voltar para casa é sempre bom, mas é muita gente para ver, é muita coisa para fazer, para resolver, e aí acaba que editar vídeos no meio desse temporal de coisas fica um pouco difícil. Eu ainda tô devendo vídeos, inclusive o último vídeo sobre Andorra. Quem não acompanhou o canal pode ver aqui alguns vídeos sobre Andorra que eu já lancei, mas se vocês conseguem ver aqui, eu já tô editando e em breve vai sair, até porque vai ser o melhor vídeo de Andorra, o mais completo, com as imagens mais legais. E a ideia desse vídeo aqui nasceu justamente dessa minha visita a Salvador, quando eu vi por que não, já que eu mesmo estava sendo surpreendido por algumas novidades, por que não pegar toda a playlist que eu tenho aqui sobre Salvador e atualizar, dizer o que mudou, o que não mudou, o que ainda está funcionando, o que não está funcionando mais. E aí tornar essa playlist toda ainda mais completa, ainda mais atualizada. Até porque essa é uma das playlists mais vistas do canal e é das que as pessoas mais me agradecem, mais me marcam até no Instagram. Inclusive teve algumas marcações recentes aí do pessoal visitando os lugares que eu fui. E é muito satisfatório, inclusive, ver que eu estou ajudando as pessoas que vão visitar Salvador a visitar os lugares certos, tomar as precauções certas, curtir os lugares mais legais e inclusive dar aquele toque da pessoa que é local. Afinal de contas, eu sou de Salvador, morei grande parte da minha vida lá, mais de 30 anos, então eu sei dizer algumas coisinhas específicas que tem aquele olhar de quem mora no lugar. E esse canal, inclusive, tem muito disso, é muita da intenção desse canal, trazer um olhar local e não aquele olhar padrão que você encontra em qualquer lugar da internet. Seja o destino turístico, seja o que fazer no destino turístico. Eu sempre tive essa característica de tentar pensar ali, fazer uma amizade local, ou tentar conversar com a pessoa local para descobrir o que é que o local faz. Sair um pouco daquele mainstream de todos os lugares que todo mundo que viaja, sei lá, para Roma, para Paris, sempre vai fazer o mesmo caminho. Tem que fazer esse caminho, mas eu acho que você, até para entender mesmo o local, a cultura local, tem que também pensar um pouco sobre o que é que os locais fazem, quais são os bairros que as pessoas que moram na cidade gostam de visitar, etc. Mas fica para outros vídeos. E para quem não sabe, para quem não assistiu nenhum vídeo dessa playlist sobre Salvador, eu literalmente tenho quase que cada tópico que você pode pensar em uma viagem nessa playlist. Então, os melhores restaurantes, os melhores botecos, o que fazer à noite em Salvador, se Salvador é legal de visitar no inverno, o Carnaval de Salvador, onde se hospedar, enfim. Pode separar aqui, se você pretende visitar Salvador ou quer saber um pouco mais da cidade, pode separar aqui em outra aba para assistir e maratonar daqui a pouco, que vai valer a pena. Mas sem mais delongas, vamos lá falar sobre o que mudou em Salvador desde que eu me mudei para Portugal há 2 anos atrás. Levei meu drone, levei câmera nova, quis fazer várias imagens legais das novidades de Salvador, mas o drone precisou ser recalibrado, demorou um tempão para conseguir fazer isso. O chip, o cartão de memória da câmera queimou, eu tive que comprar outro. Né, X? Você quer participar? Eu tive que comprar outro, então acabou que eu não fiz as imagens que eu gostaria de ter feito. Mas vamos lá, vamos falar. A viagem começou comigo pousando em Salvador em pleno carnaval e não foi de propósito. Eu procurei simplesmente pela passagem mais barata no período que eu podia viajar e calhou que a passagem mais barata era no sábado de carnaval. Sábado de carnaval? Era sábado ou domingo de carnaval que eu cheguei em Salvador. E aí de lá eu já fui para onde eu ia ficar hospedado, que é no meio do carnaval, mas eu não cheguei aí para nenhum camarote. Vi lá de cima, que é um camarote em si mesmo, vocês devem estar vendo aí as imagens. E também desci ali no Morro do Gato, que
que inclusive eu dou essa dica aqui do Morro do Gato nesse guia sobre o Carnaval de Salvador. Curti um pouco naquele dia e de lá já fui para Praia do Forte. Praia do Forte também tem um vídeo específico e é um lugar que eu recomendo muito que vocês que vão visitar Salvador e tem um pouquinho mais de tempo, visitem. Fica no litoral norte, você vai pegar ali mais ou menos uma horinha de estrada, a depender de onde você sai da cidade, menos do que uma hora até. E é uma antiga vila de pescadores, com praias, com piscinas naturais belíssimas. Mas o que é que mudou lá? Em primeiro lugar, o que é bom, continuou bom. Então, as praias continuam lá, continuam limpas. Praia do Forte cresceu bastante, tem vários outros novos empreendimentos. E a vila em si, o piso que era meio que um paralelepípedo, um intertravado, uma coisa de pedra, né? E que pra mim era muito bonito, porque dava aquele ar rústico na vila, ele foi substituído por granito. Eu particularmente não gostei, mas teve muita gente que achou mais bonito. Pode até estar mais bonito, mas eu gostava mais daquela pegada rústica. Mas certamente a mulherada que gosta de andar de salto vai preferir do jeito que tá, porque agora tá bem liso, tá um piso bem plano, fácil de andar, inclusive de salto alto, imagino eu. E um dos passeios que eu fiz por lá, na verdade uma das coisas que eu fiz por lá, foi no Projeto Tamar, que tá bem legal, bem arrumado, com bares e restaurantes muito interessantes e que eu recomendo mais, inclusive, você tomar um ali no fim de tarde ou até na hora do almoço mesmo, tomar uma ou comer alguma coisa. Durante o dia, eu acho que é mais legal você fazer isso nos bares e restaurantes do Projeto Tamar, que é de frente ao mar, do que na própria vila, que acaba ficando muito quente e você não tem aquela vista gostosa e aquela brisa gostosa do mar. De Praia do Forte, eu voltei para Salvador e agora vamos falar sobre o que é que mudou na cidade em si. Começar por um assunto que não é tão interessante assim para o turista, mas de infraestrutura. O BRT de Salvador começou a operar o seu primeiro trecho. Não é algo que afeta ainda, na minha opinião, os turistas, porque não facilita muito a vida, não chega em lugares muito turísticos, ainda que ele seja integrado com o metrô. A gente está quase chegando lá, você já consegue sair do aeroporto de metrô até uma região central da cidade, em que você pega o BRT e chega quase perto ali do Rio Vermelho, que já começa a ser um bairro turístico que o turista pode aproveitar. Mas ainda não dá para dizer que o turista pode confiar em transporte público por Salvador apenas para se locomover. Mas estamos chegando lá. Isso foi um bom sinal. E uma outra novidade também, um grande hospital, o Hospital Mater Dei, que estava em construção quando eu saí de lá, no início até de certa forma da construção, foi inaugurado, está funcionando e pelo tamanho dele, pela imponência, vai acabar se tornando uma das construções símbolos ali da região, pelo menos de Salvador. Mas agora indo para o que interessa, eu tenho um vídeo aqui que fala dos 10 melhores restaurantes de Salvador, que na verdade tem até um pouco mais de 10, mas são os meus 10 preferidos e considero que talvez dos 10 melhores mesmo. E uma grande felicidade minha foi que os 10 continuam abertos, mesmo depois aí do pós-pandemia e toda a dificuldade econômica pelo mundo inteiro, os 10 continuam abertos, o que é um sinal inclusive de qualidade, pelo menos do meu ponto de vista. E obviamente eu fui em um deles, na verdade fui em mais de um deles, mas comecei pelo Carvão, que pra mim tem a melhor carne de Salvador. Não é um restaurante com a carne barata, mas sinceramente é a melhor carne que eu como em Salvador hoje. Então se você tem condições, vale a pena de ir, o restaurante é super bonito, vocês podem saber mais vendo nesse vídeo. Eu fiz até um shorts também da minha visita lá, bem curtinho, tá aí na playlist de shorts. Mas mais interessante do que isso é que outros ótimos restaurantes abriram em Salvador e são gratas surpresas. Um deles é o Segreto, que é do mesmo grupo e dos mesmos chefes do que os chefes dos restaurantes Ori e Origem que eu menciono nesse vídeo e que continuam sendo os meus preferidos na cidade. É bem pequeno, então se você quiser ir, você tem que reservar com antecedência, sugiro que você reserve até antes de chegar em Salvador. E é basicamente um menu degustação de comida italiana com os toques baianos que sempre esse casal de chefes coloca nos seus pratos. Então, para você ter uma ideia, eu também visitei o Ori, um dos meus preferidos, para comer um ravioli de vatapá. E aí, pelo nome, você já vê ravioli de vatapá, que tipo de mistura ele faz. E pode confiar, você vai gostar de tudo. O Ori é um restaurante super bonito também, de bom atendimento, principalmente quando comparado ao atendimento de Salvador, que não é lá o carro-chefe de boas-vindas, digamos assim, não é o ponto mais forte da cidade. Então fica aí uma dica nova, o Segredo, também do grupo do Origem, que pra mim são restaurantes que tem que ser visitados, pelo menos um desses três. Se você gosta mais de à la carte, o Ori, com certeza. Se você gosta de menu degustação, eu prefiro o Origem, porque ele é mais amplo do que o Segredo, que é mais ali voltado à comida italiana, apesar da comida italiana ser a minha preferida. Todas essas visitas que eu tô narrando aqui, ou tô no Shorts, ou tô no meu TikTok. O TikTok, pra quem não sabe, é basicamente desses reviews rápidos, assim, dos lugares que eu vou. Então, se você tem o aplicativo e quiser me seguir lá, só seguir. Além do Segredo, um outro restaurante que abriu foi o Lotte.
também de comida italiana, né? Na verdade, inspiração italiana, tanto na decoração como na comida em si. Até na carta de vinhos também você vê bastante o impacto da inspiração italiana. E ele fica na Baía Marina, no lugar do Antigo Dais. Assim como o Antigo Dais, é um restaurante super bonito. E em oposição ao Antigo Dais, além de bonito, ele é bom e não tem preços completamente fora da realidade. É um restaurante que não é barato, até pela localização dele, Baía Marina, que é nobre. Mas dentro da realidade dos preços que eu encontrei no Brasil, inclusive, que me surpreendeu bastante, é um restaurante que vale muito a pena a visita, mas ele tá bombado em Salvador, então também necessita de reserva. E um restaurante que eu não mencionei aqui, porque eu não conhecia, mas que eu fui dessa vez e que eu gostei demais, tanto que eu fui 2 vezes, foi o Zuki. O Zuki é um restaurante de inspiração japonesa, super descolado, um ambiente super bonito, mais jovial assim. E é um restaurante bom para todo mundo que gosta, inclusive, da comida japonesa, mas em especial para aqueles que gostam de pratos por assinatura, que eu chamo, que é quando o chefe ele cria um prato e não só replica o prato que tem em todos os outros restaurantes japoneses, por exemplo. Então você vai ver muita coisa lá que vai ter um sashimi que vai ser feito assim, com foie gras aqui, outra coisa ali. Enfim, algumas invenções, digamos assim, e todas muito bem harmônicas, muito gostosas. Além de ter uma carta de drinks, para quem gosta de drinks assim, espetacular. Lado negativo, não é um restaurante barato. Em relação às praias, obviamente elas continuam no mesmo lugar. Tem esse vídeo aqui sobre as 5 praias que você deveria visitar em Salvador. Mas tem uma praia, inclusive, que eu esqueci de mencionar nesse vídeo, que é a Praia do Buracão, que fica no Rio Vermelho e está cada vez mais em alta. É legal porque ela é dentro da cidade, mas é uma praia limpa, é uma praia bonita. E tem 2 lugares lá bem interessantes para você visitar. 2 beach clubs. Um é o Blue Praia Bar, que já tá lá há algum tempo. É bem legal a ideia deles, a forma de funcionar deles. E o outro, eu não lembro exatamente o nome, mas eu vou colocar aí na tela, que acabou de abriu enquanto eu estava lá, já nos últimos dias, infelizmente não deu para visitar. E que também está sendo bem elogiado pelo pessoal, ambos com vista a mar, ali na beira do mar. É uma experiência bem legal, com certeza, principalmente para você que vai estar lá de férias, com tempo para curtir uma praia. E em relação ao que fazer à noite em Salvador, também tem um aqui. Eu vou deixar aqui a dica de uma novidade que tem na cidade, que é o Puxadinho, um bar que ainda está até em soft opening. Eu cheguei aí lá e posso falar que ficou super bonito. Ele tem um pé direito super alto, parece um galpão de certa forma, mas é super bem decorado, tem uma árvore no meio muito legal, que inclusive ajuda na acústica, então não é aquela gritaria de bar que às vezes a gente vê em diversos bares por aí. É numa região residencial da cidade, com outros bares ali bem estouradinhos também nas proximidades, só que esse tem uma característica que a gente chama lá em Salvador, mas é um bar mais arrumadinho, né? Um bar mais arrumado. Então o atendimento é mais de primeira, digamos assim, as bebidas servidas, a comida era realmente excelente. Os drinks, parece que tá bem na moda em Salvador, porque também a carta de drinks dele e os próprios drinks são muito boas, então eu recomendo aí o Puxadinho para você, no mínimo, começar ali sua noite. Em relação às comidas de boteco, eu fui no Bar do Ney e o Bar do Ney continua servindo um cupim excelente. Inclusive fui marcado no Instagram em agradecimento à minha indicação lá nesse vídeo sobre o cupim do Bar do Ney. E eu fico muito feliz, como eu já falei, com esse tipo de coisa, porque realmente eu indiquei ali uma coisa que é local. Não são muitos os turistas que vão achar esse lugar assim na internet para visitar, até porque é um boteco mesmo. E fico muito feliz quando as pessoas gostam. Então não deixe de visitar também o Bar do Ney. Quanto aos hotéis onde se hospedar em Salvador, não mudou muita coisa, né? A gente não tem hotéis novos por enquanto. Já soube de uns projetos que estão tendo ali de hotéis em Ondina e no Rio Vermelho, mas por enquanto não tem novidades. E também não há muita coisa de nova sobre esse vídeo aqui, que é muito assistido, sobre os paraísos próximos a Salvador. São lugares que eu indico, se você tem uma viagem um pouco mais longa, que você vai conhecer Salvador, mas vai ter tempo de ir em outros lugares, nos arredores, que você assista, porque tem dicas ali de Boipeba, Morro do São Paulo, Ilha dos Frades, passeio de lancha, via estrada, enfim, vários lugares muito bonitos a poucos minutos ou horas de Salvador, que não precisam de voo, não precisam de nada disso e que realmente valem a pena. Se você está gostando desse vídeo até aqui, se ele está lhe sendo útil, vou pedir para você deixar aquele like para ajudar esse vídeo a chegar em outras pessoas que estão pesquisando aí sobre Salvador e que possam chegar a essa playlist, já que realmente ela tem ajudado bastante gente a ter uma viagem mais legal lá para minha cidade natal. E no mais, eu fiquei feliz de ver que Salvador continua um processo de renovação e reconstrução que começou aí há uns 10 anos atrás, numa época que a cidade estava bem abandonada, e inclusive a reforma de toda a orla de Salvador já começou ali na Barra,
e já está chegando em Pituaçu e Patamares, que era inclusive a região que eu morava e que é a região que fica próxima à praia de Jaguaribe, que eu menciono aqui no vídeo sobre as praias. E realmente é legal você ver que eles estão voltando a valorizar aquilo que Salvador tem de melhor em termos de possibilidade de proporcionar uma boa experiência ao turista. Então vocês que pretendem visitar Salvador ou querem saber um pouco mais, eu vou voltar a convidá-los a se clicar aqui para assistir esse vídeo e até maratonar toda a playlist sobre Salvador. E se você quer também acompanhar as próximas aventuras desse viajante aqui, não se esquece de se inscrever no canal, porque vem algumas viagens super interessantes para lugares muito bonitos e que não estão assim tão no mainstream, não são tão falados e conhecidos como destinos turísticos, principalmente pelo brasileiro. Então, se você quer acompanhar aí essas próximas aventuras, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima viagem.